Olá, boa tarde. O meu nome é Filipe Ribeiro, sou investigador do MARE, do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e sou o representante do LIFE Invasaqua em Portugal pela Sociedade Ibérica de Ictiologia. Ora, os ecossistemas dos suaquícolas estão altamente ameaçados devido a um conjunto de fatores. A perda de habitat através da construção de barragens, da sua canalização e a regularização é o principal fator que leva à ameaça destes ecossistemas, mas também as espécies exóticas são consideradas um grande fator de ameaça. Outras ameaças com menor relevância, mas que são significativas, como a poluição, quer urbana, industrial, quer agrícola, a sobrepesca e o furtivismo, sobretudo em peixes que são migradores, e o aquecimento global, que tem levado a uma redução da água disponível para a fauna e a flora existente nestes ecossistemas e que contribui para que os outros impactos sejam ainda mais significativos. Ora, hoje vou falar sobre as espécies exóticas e a nível mundial, em termos de peixes exóticos que existem nas diferentes bacias hidrográficas, foi reconhecido que em alguns dos locais do nosso globo, em alguns dos nossos rios, há uma grande parte de peixes exóticos em que são mais do que um terço da comunidade de peixes. Locais como a Europa Ocidental, a África do Sul, a América do Sul e também a Austrália. E isso é reconhecido como um grande problema a nível global, a nível mundial. A Convenção da Diversidade Biológica do Rio identificou as espécies exóticas como uma séria ameaça à biodiversidade. E a União Europeia assumiu esse desafio e integrou num dos seus objetivos para ajudar a preservar as espécies nativas e impedir a perda de biodiversidade causada pelas espécies exóticas. Ora, no contexto de Portugal, e em Espanha também é muito semelhante, nós já introduzimos espécies de peixes nos nossos rios e barragens desde há muito tempo. No entanto, só na primeira metade do século XX, em que se introduziram muitas espécies, em que começou a haver aqui um aumento de espécies a serem introduzidas, sobretudo para a pesca desportiva, para o desenvolvimento da pesca desportiva, da pesca recreativa e desportiva, nomeadamente a truta arco-íris, com a introdução da truta arco-íris em Portugal, da xigã, do lúcio, e também com a introdução pelo Estado português de outras espécies para o combate ao paludismo, como é o caso da gambúsia. Só no final da década de 70 começam a surgir as primeiras espécies, os primeiros registros de espécies exóticas, de peixes exóticos, que são claramente ornamentais. Ora, nos últimos 20 anos, desde 1997 até 2020, temos assistido a uma taxa crescente de chegada de peixes exóticos aos rios em Portugal. Todas estas introduções são introduções feitas ilegalmente. Atualmente, o Estado português não tem qualquer tipo de programa de reforço das populações com peixes exóticos, das populações de peixes piscícolas com peixes exóticos, e não tem qualquer programa de introdução de peixes exóticos. Todas estas introduções que nós vemos aqui são introduções feitas ilegalmente por pescadores para o desenvolvimento da pesca desportiva ou para serem utilizadas como peixes de forragem, peixes para alimento a predadores ou para serem utilizadas como peixes
de isco vivo. Ora, atualmente temos a taxa de um peixe a estabelecer-se nos nossos rios, em Portugal, a cada 2 anos. Ora, quero também alertar de que os peixes são a entidade biológica mais próxima de nós. Nós pescamos, as pessoas comem, são vertebrados, são peixes maiores, são animais de grandes dimensões, funcionam quase como a ponta do iceberg que se vê relativamente às introduções de animais em sistemas aquáticos. Ou seja, por cada peixe que é introduzido, estima-se que 2 a 3 animais aquáticos sejam introduzidos também. Por exemplo, um camarão de rio que esteja dentro de um balde de água, um parasita que esteja associado a um peixe, um bivalve que esteja associado a um equipamento de pesca. São exemplos que podem estar associados a introduções com peixes exóticos. Ora, de onde é que eles vêm? O trabalho feito em 2005, há 15 anos, pelo Émile Garcia Berthaud, liderado pelo Émile Garcia Berthaud, utilizou a informação que estava na base de dados da FAO, onde tinha o número de espécies de peixes exóticos por país e a sua proveniência e a sua precedência. Então, era possível reconstruir os caminhos dos peixes exóticos ao longo da rede de países que existe na Península, que existe na Europa. Ora, por exemplo, das 6 espécies que existiam, que estavam dadas nesta base de dados para Portugal, 3 eram provenientes de Espanha. E das 18 espécies que estavam registadas para a Espanha, 10 eram provenientes de França e das 38 espécies que estavam registadas para a França, 19 eram provenientes da América do Norte. Ou seja, há aqui a possibilidade de se reconstruir, de se delinear as rotas de invasão, mas a uma escala dos diferentes países. Como nós sabemos, os países têm bacias hidrográficas que são partilhadas. E por isso, à escala da Península Ibérica, nós podemos reconstruir, com base em informação bibliográfica, informação publicada, como é que algumas destas espécies chegaram e invadiram a Península Ibérica. O caso do Lucio-Perca começou pela parte nordeste da Península Ibérica e que depois foi sendo introduzido para grandes bacias, como o Ebro, ou como o Alto Douro, ou como o Tejo, e, passado uma década, começa a ocorrer em Portugal, na parte ocidental da Península Ibérica. Por um lado, utilizando os rios internacionais como via de dispersão para jusante, mas também há registros de novas ocorrências em outras bacias hidrográficas. Ora, estas rotas é a rota predominante, é a rota que é determinada pela proximidade hidrográfica das diferentes bacias hidrográficas. Ora, o caso do siluro também é emblemático. Inicialmente foi introduzido na parte nordeste da Península Ibérica, na zona da Catalunha, do Baixo Ebro, depois posteriormente é introduzido no Alto Tejo e, passado 15 anos, começa a ocorrer em Portugal. No entanto, em 2014, quando nós confirmámos a ocorrência de siluro para Portugal, verificámos que havia aqui um conjunto de informação, havia um manancial de informação importante que convinha registar. Por exemplo, havia imensa informação
em jornais online regionais de ocorrências de siluros, fóruns de pesca, vídeos no YouTube, muita informação onde nós poderíamos confirmar quer a espécie, quer a data, quer a localização. E fomos avaliar de que forma é que nós poderíamos mapear estes registros e perceber como é que terá sido a invasão do Rio Tejo por esta espécie. Ora, passámos dos 3 registros oficiais para o Rio Tejo para 80 registros em toda a bacia hidrográfica do Tejo, em 39 localidades. Depois fomos avaliar como é que, ao longo do tempo, como é que isso terá sido procedido. Verificámos que nos primeiros 2 períodos de análise, entre 98 e 2006 e 2007 e 2009, a maior parte dos registros eram registros realizados a grandes distâncias a grandes distâncias de outros registros. Eram registros realizados pela ação humana. Mas, após este período, verificámos ainda que 64%, a grande maioria dos registros, eram realizados a menos do que 5 km, ou seja, podia-se determinar aqui outra informação, nomeadamente ao movimento dos animais, à sua progressão natural. Estimámos que a espécie, naturalmente, por processos de dispersão natural, iria invadindo o rio a uma taxa de 8 km por ano ao longo do rio. E que ocorria principalmente no troço principal e em barragens. Ora, no entanto, havia aqui outras espécies que tinham padrões espaciais de ocorrência distintos. O caso do Rúteus rúteus, em que o primeiro registro em Portugal continental é na bacia hidrográfica do Ave, no nordeste de Portugal, em que não há ligação nenhuma óbvia com a área de distribuição em Espanha, surge nos fóruns de pesca com o nome francês e esta região geográfica de Portugal é conhecida por ter uma elevada imigração de portugueses a viver em França. Depois, curiosamente, também havia a ocorrência, o primeiro registro de Lúcio Perca em Portugal foi exatamente na mesma bacia hidrográfica. Também começámos a verificar, também com a perca europeia, que o primeiro registro de perca europeia era no interior de Portugal, sem também uma ligação óbvia à Espanha, à distribuição atual em Espanha. Estava numa pequena bacia hidrográfica, numa pequena barragem isolada do Tejo principal e não havia registros nenhuns de perca europeia no Tejo principal. Por outro lado, mais recentemente, no Rio Sousa, no Douro, ocorre pela primeira vez na Península Ibérica foxinos, que é uma espécie nova para esta região, para esta península, em que é claramente uma população que vem de França, uma espécie que vem de França, não tem relação com as populações de foxinos bigerri, que é a espécie mais próxima desta que existe em Espanha. Por isso, há aqui há fortes evidências de haver aqui um salto por cima de Espanha nas novas ocorrências de algumas destas espécies. Mas como é que isto se terá procedido? É muito provável que a grande facilidade à compra de alguns dos animais em lojas de artigos desportivos em França explique isto. Ou seja, nós temos, quer em Portugal, quer em Espanha, temos muitas pessoas a viver em França, que são imigrantes e que têm acesso à compra, um acesso fácil a comprarem estes animais e que depois, posteriormente, são transportados para cá. Isto tem a ver com uma grande diferença na pesca desportiva em França,
em que é permitida a utilização de iscos vivos para a pesca desportiva. Ora, se nós repararmos nos catálogos que estão disponíveis online, começamos a reparar aqui em algumas coincidências, novas coincidências, em que verificamos que a espécie designada por Veyron é, de facto, o Foxinus foxinus, e o Gardon é, de facto, Rutilus rutilus, e que, curiosamente, são as espécies que ocorrem em Portugal pela primeira vez, sem uma grande ligação à Espanha. Ora, esta rota designamos pelas quartas invasões francesas, brincando um pouco com as invasões napoleónicas. Não são os exércitos que entram em França, na Península Ibérica e em Portugal de franceses, mas sim serão os próprios imigrantes portugueses a trazerem peixes diretamente de França das lojas de artigos desportivos. Ora, a detecção precoce é extremamente importante para nós podermos ter tempo para reagir e poder eventualmente erradicar alguma nova espécie que exista no nosso território. No entanto, isso é extremamente difícil fazer, mas através de alguma informação disponível em fóruns de pesca, nós conseguimos suspeitar da ocorrência de novas espécies de peixes em Portugal, como foi o caso do Gardon, em que foi detectado já em 2007 a ocorrência desta espécie, mas só confirmada posteriormente com uma visita de biólogos ao local da sua ocorrência em 2014. Também a perca europeia foi determinada assim. Encontrou-se registros em fóruns de pesca e só posteriormente, após a captura dos espécimens e a sua análise e sua identificação, é que se pôde confirmar a espécie no território português. Por isso, são ferramentas importantes e nós não podemos esquecer que os pescadores esportivos entre Portugal e Espanha são cerca de 1 milhão de pessoas e que têm muita informação. Foi nesse sentido que no projeto FRISC nós tentámos obter informação, quisemos obter informação dos pescadores desportivos. Nós realizámos, primeiro de tudo, um folheto em que ajudava na identificação das diferentes espécies de peixes exóticos que existiam no nosso território e também tentaria normalizar os nomes comuns, que nós sabemos que os nomes comuns dos peixes variam muito de região para região. Este folheto foi produzido em papel plastificado para podermos manusear mesmo que estejamos molhados em ambiente aquático, e foram produzidos cerca de 10 mil folhetos para Portugal e que foram todos distribuídos em menos de 2 anos. Depois, neste folheto continha informação em que convidava os pescadores a registarem numa plataforma online, mas também alertava para os pescadores com esta taxa de chegada de peixes exóticos, um novo peixe a estabelecer-se a cada 2 anos, não era possível gerir a pesca desportiva em Portugal. Ora, os pescadores eram convidados a registar essa informação na plataforma online e nós obtínhamos essa informação e conseguíamos extrair alguma informação mais atual sobre a ocorrência e sobre a distribuição de muitos peixes exóticos. Também, no âmbito do projeto FRISC, fizemos notícias em revistas como o Mundo da Pesca, revistas dedicadas aos pescadores desportivos. Criámos fóruns, organizámos fóruns sobre espécies exóticas e na imprensa mais generalista produzimos várias notícias sobre a chegada do siluro, sobre as espécies exóticas que ameaçam os rios portugueses e que teve bastante impacto. Também a equipa do projeto FRISC acabou por ir também às provas de pesca, juntar-se com os pescadores desportivos, tentar perceber
quais é que eram as sensibilidades e a receptividade a esta abordagem que nós estávamos a fazer. Fomos também às feiras de pesca desportiva, onde colocámos os nossos expositores e divulgámos os nossos projetos também um pouco para permitir esta interação com diferentes pescadores desportivos. E através do canal de pesca, do canal de média social, o Facebook, fomos colocando posts, publicações sobre onde é que nós iríamos fazer apresentações públicas, sobre curiosidades sobre peixes exóticos, os nossos trabalhos de campo, desafios sobre identificações e onde é que existe a espécie, e todas as pessoas iam-nos dando esta informação que íamos reconstruindo aqui e tendo uma melhor informação sobre determinadas espécies. E então, quais foram os novos registros que descobrimos para Portugal continental? No caso do Gardon, temos 2 registros que necessitam de confirmação, um no Rio Lima, no Alto Lima, e outro no Rio Voga, a sul, em que há informação que a espécie já existe aí, mas não há confirmação de facto, porque ainda não temos, não visitamos esses locais, e no Rio Douro, que no troço principal, que é uma espécie que está por todo o lado. Obtivemos os três primeiros registros com fotografias de silures realizados no Rio Douro, ou seja, são registros que necessitam de confirmação, mas já nos dão indicações que existe em Portugal. São registros independentes e que atestam a sua espécie. E também a ocorrência de uma nova espécie, potencialmente uma nova espécie, o Squaliocéfalos, para Portugal, novamente numa bacia hidrográfica, sem qualquer tipo de ligação à Espanha, uma vez que esta espécie só existe naturalmente no nordeste de Espanha, num pequeno rio. Ora, os pescadores desportivos são essenciais para nós percebermos a distribuição dos peixes que existem nas nossas águas, no nosso território. Não só nos peixes exóticos, mas também nos peixes nativos. Temos aqui 2 registros, um de robalo, a 120 km do estuário, ou seja, um peixe que pensa-se que é marinho, mas na realidade ocorre regularmente em águas doces, e de um salmão no Rio Lima, ou seja, são registros que são importantes nós termos. No entanto, é preciso entender que temos que ter um plano de comunicação. Por um lado, educação ambiental, ações de educação ambiental, interagir com os pescadores, ir aos fóruns, ir aos eventos de pesca, entregas de prémios, feiras de pesca, provas de pesca, interagir com os pescadores, formar os pescadores na identificação das espécies, haver critérios muito rigorosos de validação dos registros que aparecem online e, sobretudo, haver confirmação com a captura dos animais em novos locais de ocorrência. É tudo. Queria agradecer à Fundação para a Ciência e Tecnologia pelo financiamento através do projeto FRISC, a toda a equipa do projeto FRISC, e muito obrigado, e deixo aqui os meus contactos. Muito obrigado. Boa tarde. Reportagem realizada com o apoio do Programa LIFE da União Europeia.